Olá, meus irmãos, olá, meus queridos, olá, família da fé, família eterna, tudo bem? Graças ao nosso eterno Criador. Vamos para mais um entendimento? Mas primeiro, deixa eu pedir a sua inscrição no nosso canal, deixa eu te pedir para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Quando você se inscrever no canal do nosso irmão Alberto Lírio, você ativa o sininho de notificação na opção todas, tá bom, meu querido? Tudo bem? Deu para entender? Agora vamos para mais um entendimento. Mas eu quero basear esse entendimento no capítulo 16 de Mateus, o versículo 28, onde vai dizer assim: em verdade vos digo que alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meu querido, eu quero falar sobre esse termo, esta frase, ou este subtítulo, Filho do Homem. Olha, além desse subtítulo, Filho do Homem, Jesus Cristo, ele era o Logo de Deus, ou seja, ele era a palavra de Deus. Afirma-se, preste atenção, afirma-se que o fantástico livro histórico de João, ele foi escrito e publicado em Éfeso, a pedido dos apóstolos André e dos bispos asiáticos para combater os erros doutrinários que estavam surgindo sobre a divindade de Jesus Cristo. Inclusive, meus queridos, resultaram alguns, não é? Resultaram nas heresias cristológicas que já ao longo do tempo iam se amontoando e iam se surgindo. Então, o que acontecia? Ainda havia que, na época de João, quando foi pedido, assim acredita-se, que ele escrevesse o livro a pedido de João, a pedido de André e dos bispos lá da Ásia. Então, nós observamos que, ainda que muitos, aqueles que entendiam João, no seu evangelho magnífico, né? Evangelho não, no livro histórico, apresenta o Filho de Deus, ele, João, no seu livro histórico, ele apresenta o Filho de Deus como aquele em quem as pessoas deviam crer. Nas suas epístolas, como aquele a quem deviam amar profunda e também incondicionalmente. Nós vemos que no seu Apocalipse, o Apocalipse de João, como aquele em quem deviam esperar pacientemente e confiantemente quanto ao seu livro histórico. Então, João, no seu livro histórico, ele apresenta a tríplice revelação. A primeira, ele apresenta Jesus Cristo como verbo eterno, em João 1:1. O que significa ali? O logos significa palavra, significa demonstração, significa mensagem, declaração ou uma fala. Alguns eruditos definem o logos mais especificamente e se referem a uma hipotástasis. Ou seja, quando você vai em Hebreus capítulo 1, versículo 3, é onde nós vemos ali apresentando esse logos, a palavra, como uma hipotástasis. O que é isso? Isto é uma existência distinta e pessoal de um ser real, de um ser
específico. Assim, Cristo, além de ser a expressão máxima do eterno Criador, ele estava com Deus e ele também era Deus. Isso na hipotásis. O verbo é hipostasis. O verbo é esse. Então, Cristo, além de ser a expressão de Deus, preste bem atenção, isso é como alguns eruditos se referiam ou definem a pessoa do Logos, do Cristo, como verbo de Deus. Então, o Logos, ele existiu sempre internamente com o Pai, sempre esteve com Deus, sendo também o Criador atuante de todas as coisas. Na minha humilde opinião, o verbo de Deus era uma manifestação do próprio eterno Criador. A segunda, tríplice revelação. A primeira é Jesus Cristo como verbo eterno, João 1:1. A segunda, João 1:4-10. É Jesus Cristo como a luz eterna, do qual testificou João. A luz de Deus resplandeceu, porém, poucos conseguiram focá-la, outros a repudiaram, alguns escarneceram-na, porém, quem decidiu segui-la não precisou mais lá ser física e especificamente do povo de Israel para fazer parte da aliança e doravante ter a oportunidade de ser reconhecido como filho de Deus. João 1:12. Então bastava crer na luz, receber a luz e seguir fielmente a luz para obter o direito ou autoridade de se tornar filho de Deus. João 1:13. Agora, ademais, a luz foi revelada, João 1:6-9, foi rejeitada, João 1:10-11, mas também foi recebida. O registro está aqui em João, no capítulo 1, 12 e 13. Irmãos, a Bíblia está aqui. Eu gosto de colocar tudo na Bíblia. Sabe por quê? Porque em casa as pessoas vão estudar. E para nós, o importante, para nós que criamos conteúdo para o YouTube, você sabe que o nosso tempo aqui é resumido, mas nós temos que citar livro, capítulo e versículo para que você em casa depois você faça o seu estudo independente, para você tirar conclusões. E em terceiro lugar, a revelação de João teve tríplice revelação. Foi em 3 pontos. Primeiro, ele revela Jesus Cristo como verbo eterno. Segundo, Jesus Cristo como a luz eterna. E em terceiro, Jesus Cristo também como o amor eterno. Então ele como amor eterno, ele é cheio de graça e de verdade. João 1:14-18. Que encarnou-se também com o objetivo de conduzir a Deus, a humanidade, que era na época decaída. Que humanidade era essa decaída? A comunidade judaica, os hebreus. João 3,16. Então, ali dando por ela a sua própria vida. Não é isso que está registrado ali, João 3,16? Então, Jesus mostrou, ensinando e fazendo, vivendo, o quanto ama o ser humano, ou o quanto amou. Continua amando, mas vamos botar aqui o verbo no presente da época da escrita. O seu amor foi incondicional e levou
ele até a cruz. Esse amor o levou à cruz, a fim de morrer a nossa morte. Por que eu falo a nossa morte? Porque eu estou me incluindo também. Porque 2000 anos depois que eu nascesse, se não houvesse acontecido a cruz, eu também seria uma pessoa que viveria com muitos pecados que eu quero dizer, muitos erros. Que pecado era a infração da lei. Quem infringisse a lei de Moisés era pecador, porque pecado era transgressão da lei. Mas eu, 2000 anos depois, como gentio, se alguém não tivesse feito um trabalho por mim, eu estava numa situação também difícil. Então, aquele amor que foi incondicional levou ele à cruz, a fim de morrer a nossa morte e assumir a nossa culpa para fielmente nos justificar diante de Deus. Meu querido, deixa eu olhar aqui na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. E é muito importante. O Evangelho afirma, o Evangelho eterno é lindo, é bonito por causa disso. Aliás, um abraço aí para o nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. É impossível hoje Alberto falar do Evangelho Eterno se não lembrar do nosso irmão Cláudio Mendes. Então o Evangelho afirma a capacidade, não é? De diferentes desenvolvimentos. Assim funcionam os cristãos de desenvolvimento. O Evangelho, ele trabalha com boas novas e não imposição. Então, o Evangelho afirma a capacidade de diferentes desenvolvimentos. Então, do jeito que trabalha o nosso aqui, ó, o nosso critério de desenvolvimento ao você estudar o Evangelho Eterno. Então, por que eu falei que se Cristo não tivesse feito aquele ato na cruz, 2000 anos depois, eu estaria na mesma condição, talvez, daqueles que não viveram, não é? Como judeu, mas como gentio, antes da cruz. O gentio também, eles foram alcançados, mas depois da cruz. Mas antes de ser alcançado, pelo evangelho da incircuncisão, os gentios também corriam o risco de estar ali praticando as mesmas coisas, não é? Que levariam eles à condenação. Quer ver um exemplo bem simples? Me lembrei de uma coisa interessante aqui. A Lei Áurea, por exemplo, que também é conhecido como a Lei 3.553, ela aboliu a escravidão no Brasil, sendo decretada ali em 13 de maio de 1888. Então, quem nasceu depois do dia 13 de maio de 1888, qualquer pessoa de cor, a minha cor, né? Eu sou pardo, mas eu me considero como uma pessoa de cor. Então, toda a pessoa de cor que não fosse branco, você sabe do que eu estou falando? Que nascesse antes de 1888, era considerado, né, servo do seu senhor, porque não tinha lei. Então, a partir do momento que a lei foi instituída, essa lei, ela foi, né, instituída no Brasil ali em 1888, dia 13 de maio, ficou ali registrada como a lei que aboliu, não é, aquela situação que as pessoas de cor viviam. A mesma coisa que aconteceu na cruz. A partir da cruz,
o pecado foi extinguido. No ano 70, principalmente, a Bíblia diz que Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então nós observamos aqui Jesus Cristo como Logo de Deus, Jesus Cristo como o Verbo eterno, ele como a luz eterna e ele como Jesus Cristo, o amor eterno. Nós vemos que ele, como Filho do homem, ele foi a forma predileta de Jesus Cristo se referir a si mesmo. Então aqui, em Mateus 16 e 28, ele deve ter optado por este pronome, por não ser um título conhecido das pessoas e por não estar associado às ideias populares da época. Então, muita gente conjectura-se que Jesus usou esse tal subtítulo a respeito desse mesmo de três maneiras bem distintas. Primeiro, usou o título de modo genérico, quase como um termo substitutor. Substitutor é o verbo certo, do pronome eu. Quer dizer, ele substituiu o pronome eu como filho do homem. Lucas, no capítulo, deixa eu ver certinho aqui, a anotação aqui. Lucas, capítulo 7, verso 33 ao 34. E também o capítulo 9, versículo 58. Segundo lugar, usou esse subtítulo para enfatizar que era necessário que o Filho do Homem sofresse, conforme Marcos capítulo 8, versículo 31. Se necessário, então implica que o seu sofrimento havia sido predito pelos profetas, do jeito que está em Marcos capítulo 9, versículo 12, e o capítulo 14, 21 ao 49. Outra coisa muito importante, Jesus também usou o título Filho do Homem para se referir a si mesmo como aquele que exercia autoridade excepcional. Quer dizer, essa autoridade excepcional que foi delegada por Deus, conforme Marcos capítulo 2, versículo 10 até o 28, e também 13, 26 e 14, 62. Então Jesus, ali, ele seguiu o padrão estabelecido para alguém semelhante ao Filho de Homem. Quando você vai em Daniel capítulo 7, o versículo 13, ele possuía autoridade, sofreu nas mãos de seus inimigos e foi vindicado e exaltado por Deus. Agora, como Filho do Homem, ele conclamou os seus discípulos a seguirem-no nesse padrão de vida. Eles eram o povo eleito de Deus e possuíam a autoridade divina, que era também concedida. Quando você observa, meu querido, isso aqui é incrível. É incrível. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas por que Jesus ele usou essa nomenclatura, esse subtítulo, né, de Filho de Homem? Né? Por quê? Ah, meu querido, a Bíblia, ela é uma coisa incrível, que quanto mais você a estuda, mais você aprende. Basta você ter coragem, não ter preguiça. O problema de muita gente é que tem preguiça. Então, quando nós observamos na Bíblia que eles precisavam também sofrer
mantendo-se fiéis ao compromisso com Jesus. Quando Deus tivesse realizado os seus propósitos e executado o seu juízo sobre todos os povos, então eles seriam vindicados e restaurados ao devido lugar de autoridade. Então observamos aqui que na concepção de não poucos teólogos, Jesus Cristo parecia evitar ao máximo essa terminologia de que ele era o Messias. E é verdade, quando você faz uma análise textual, como disse o nosso irmão Cláudio, você lê um versículo e faz uma sintaxe. Você tira ali, né? E você começa a observar uma coisa, que Jesus, ele evitava o máximo usar essa terminologia Messias. Agora, o mesmo não acontecia com essa terminologia filho do homem. Aliás, esse parece ser o título que ele preferia usar a respeito desse mesmo, a respeito desse próprio. Tranquilo. Ok, beleza. Tá bom, filha. Amém. Tá gesticulando aqui, eu tenho que responder, né? Então, ele evitava ao máximo usar a terminologia Messias, mas ao mesmo tempo, ele preferia usar esse termo, filho do homem, ou essa terminologia, a respeito de si mesmo, não é? Então, só os escritores dos evangelhos sinóticos, na verdade, esse evangelho não é, né? É livro histórico, os sinóticos, não é? Usaram por mais de 65 vezes, só nos evangelhos sinóticos ou nos livros históricos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, usaram esse termo mais de 65 vezes. Por quê? Há dois significados principais possíveis sobre ele. Primeiro, que era uma personagem incomum, profetizada. Primeiro, indica um membro, não é, da humanidade, conforme Ezequiel falou, e depois uma personagem comum profetizada. Então Daniel descreve um personagem em forma humana, que surgiria no fim dos tempos, trazendo ao mundo a intervenção, justiça, reino e julgamento de Deus. Se você observar Daniel capítulo 7, o versículo 13 e 14, você vai encontrar isso. Apesar dessas especulações, meu querido, sobre a identidade do Filho do Homem, prevaleceu a interpretação de que seria o ativo agente de Deus, encarnado, que era já predito. Ele levaria a efeito o juízo divino e o reino de Deus. Agora, no Novo Testamento, o Filho do Homem, conforme previu Daniel, desempenhou um ministério terrestre, anunciando o juízo e o reino vindouro. Sofreu notável rejeição, do jeito que está descrito em Marcos 8:31, e por fim viria a segunda vez com poder e grande glória para julgar e punir os pecadores. O seu domínio, então, seria eterno, universal, e o seu reino jamais seria destruído. Daniel 7,14. Então pode-se dizer que, em suma, resumindo, né, que a expressão filho do homem, aplicada com frequência a Jesus Cristo, corrobora a sua humanidade, do jeito que está em João 1,14. Então, a mesma ocorre aproximadamente 79 vezes apenas nas páginas neotestamentárias. Uma constatação curiosa é que por todo o livro de Ezequiel, a expressão filho do homem, ela foi usada por 91 vezes pelo próprio Criador.
Então, e é importante você discutir, e é até indiscutível, que o Filho do Homem, do jeito que está João 3,13, ele tornou-se uma figura messiânica. No entanto, meu querido, no entanto, apesar de designar o imbatível libertador, o título crístico, ora em foco, estava menos atrelado ao nacionalismo judaico no que tange a expectativa belicista, né, do jeito que queira alguns aí entender ou interpretar. Então esse título, o título, quando analisado dentro da perspectiva da sua humanidade, reiterava suas limitações e os sofrimentos, sua experiência, enquanto o homem não estava imune a certos pesares. Não é sem razão que Isaías o havia qualificado também como um homem de dores, conforme Isaías 53. Agora, o mesmo título crístico, por outro lado, também indicava, não é, com exatidão, a sua transcendência como rei messiânico, que ele era o rei messiânico, quando ele concretizado o propósito de Deus, se manifesta, não é? Ou se manifestaria, não é? Em toda a sua majestade. Em toda a sua majestade. 16, 28. Em verdade, eu digo a vocês que alguns do que aqui estão não vão provar a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui era a manifestação de que alguns discípulos iriam presenciar. Então, essa manifestação, em toda a sua majestade, os homens finalmente contemplaria o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu e assumindo o seu lugar de primazia, conforme Daniel 7, 13 e 14, como anteriormente predito pelos profetas. Então, essa nomenclatura, essa terminologia Filho do Homem, ela foi preferida a ser usada pelo próprio Criador na sua manifestação de filho, porque não era muito usual usar essa terminologia. Então, assim como ele evitava usar a terminologia Messias, então ele usava mais Filho do Homem, porque até que ele cumprisse tudo que tinha sido falado acerca dele pelos profetas, então ele preferiu manter-se, né, naquela, não vou dizer naquele estadia secreta que ele teve aqui na Terra, mas ele procurava o máximo evitar de que alguém se direcionasse a ele como Messias, mas ele preferia a opção Filho do Homem. Então, como Filho do Homem, ele era o homem de dores. Como Filho do Homem, ele era o sofredor. Como Filho do Homem, ele iria para a cruz. Como Filho do Homem, ele se tornou carne e habitou entre nós. E porque muita gente pergunta, e aí está, talvez não seja aquilo que você queria ouvir sobre o Filho do Homem, mas eu acredito que em alguma coisa a gente ajudou. Como diz o irmão Cláudio, nós não somos ensinadores, nós não somos professores, nós não somos nada disso. Nós só somos divulgadores, tá bom, meu querido? Da palavra conforme ela é. E fale assim, no final do vídeo, só fale uma palavra assim, irmão Alberto, fala assim, irmão Alberto, eu entendi. Fala assim, irmão Alberto, eu entendi. Só isso, tá bom? Graça eterna e até o próximo vídeo, em nome do nosso Criador. Um abraço aos irmãos da graça, em especial ao nosso irmão Cláudio Mendes. Amém? Graça eterna.